Olá e bem-vindos à apresentação de projeto de trabalho de graduação do curso de Produção Fonográfica da FATEC Tatuí, primeiro semestre de 2020. O nome do trabalho é Estética Fantástica, trilha sonora no filme O Planeta Fantástico. Aqui os integrantes do grupo, eu sou Eduardo Guilarduz e o nosso orientador, professor mestre Fabrício de Sarno. O trabalho estuda a trilha sonora do filme La Planète Sauvage, lançado no Brasil como Planeta Fantástico, dirigido por René Laloux e lançado em 1973. O estudo é realizado por uma análise da criação e atuação sonora do filme, junto com os visuais. A pesquisa tem como foco examinar a estética da trilha, relacionando com a tecnologia disponível na época e considerando a música, sound design e os contextos internos e externos da produção do filme. Essa análise permite uma compreensão maior da estética, sendo possível entender os motivos por trás das escolhas artísticas e de produção da obra. Na delimitação do tema, podemos exemplificar as ferramentas usadas pela análise, sendo elas trilha sonora, estética e tecnologias. Levando a discussão para o contexto externo e contexto interno, o filme foi uma produção internacional entre a França e a antiga Tchecoslováquia, sendo animado em Praga. Sua trilha sonora possui elementos acústicos e instrumentos sintetizados que expressam no mundo narrativo o contraste entre o ser humano, o homo, e o ser espacial, o trag, questão influenciada pelos avanços tecnológicos da época. Através da análise da trilha, busca-se acentuar os elementos formadores de sua estética, estudando as técnicas e características que interligam a imagem e o som, para entender como a obra apresenta sua realidade ao espectador. Boa tarde, banca, professores. Eu sou o Hugo, eu vou falar sobre a problematização e a hipótese. Quanto à problematização, quando o grupo se reuniu para estruturar as perguntas e os tópicos, nós pensamos que nosso trabalho iria além de uma análise de trilha sonora, que também englobaria questões estéticas, tecnológicas e históricas da época em que o filme foi feito. Então eu vou ler os tópicos da problematização e fazer alguns comentários nas hipóteses. Então, quais foram as propostas estéticas da trilha sonora da obra Planeta Fantástico? Quais as razões que influenciaram o filme a utilizar técnicas estéticas e expressivas em detrimento de outras da trilha sonora? Como as tecnologias no campo da produção de trilha sonora foram utilizadas durante a produção do filme? Quais objetos sensíveis foram utilizados na composição da trilha sonora? E quais razões históricas e elementos sociais que auxiliaram a definir as propostas do filme? Já nas hipóteses, temos referências no âmbito da trilha sonora, que na época da década de 70 nós temos, em 71, o lançamento de Laranja Mecânica, um filme que teve sua trilha sonora inteiramente gravada por sintetizadores. A influência de movimentos musicais e situações sociais que naquele momento envolviam desde a Guerra Fria até o movimento estudantil de maio de 68 na França e a Primavera de Praga, que foi a repressão da União Soviética sobre a intenção de instituir um regime socialista mais liberal na Tchecoslováquia. A contraposição entre o espacial e o humano, que é o contraste trazido no filme sonoramente, na utilização de timbres que podem aproximar a um ambiente extraterrestre, a uma raça extraterrestre também, contraposto à raça humana, que é uma raça comum. Objetos sensíveis no longa-metragem, que é basicamente a aproximação do pensamento objetivo e do pensamento subjetivo sonoramente feito e visualmente também, e a contracultura sessentista em relação ao contexto externo.
Boa tarde a todos, eu sou o Guilherme e vou falar sobre a nossa justificativa. O trabalho tem o intuito de agregar a comunidade acadêmica estudando a relação entre áudio e imagem no filme O Planeta Fantástico, expondo assim os recursos e técnicas usados para seus efeitos sonoros e trilha sonora. A análise pode ser usada de base também para novas obras audiovisuais que busquem objetivos semelhantes à obra. Agora eu vou falar o nosso objetivo geral, que é analisar a trilha sonora do Planeta Fantástico de 1973. Vou falar agora os nossos objetivos específicos. Estudar a tecnologia disponível na época para a produção de efeitos sonoros e como foi utilizada. Procurar as possíveis razões da escolha dos responsáveis pela trilha sonora. Compreender como a música se desenvolveu no decorrer do filme e como isso influencia no seu storytelling. Buscar informações sobre a distribuição do filme e o cenário cinematográfico em voga na época de sua produção. Entender a recepção do filme com o público e relacionar a influência do contexto interno e externo na estética sonora criada para o filme. Boa tarde, membros da banca. Meu nome é Gustavo. Eu vou falar um pouco aqui sobre o nosso referencial teórico. Vou começar falando um pouco do Werneck. O Werneck é o nosso referencial em relação à contextualização de animação na Europa, especificamente. Ele tem um livro chamado Movimentos Invisíveis, a Estética Sonora do Cinema de Animação, no qual ele trabalha esse contexto, principalmente durante a Guerra Fria, desses países da Europa, principalmente do leste europeu, incluindo a Tchecoslováquia. Logo depois dele, a gente também vai usar muito o Paiva. O Paiva, ele vai tá explicando para a gente como que funciona essa popularização da tecnologia e dos sintetizadores e dos instrumentos eletrônicos. E isso vai auxiliar na nossa questão da formação em relação à tecnologia, como a tecnologia influencia dentro do filme. Logo após o Paiva, nós também temos o Baumgarten. O Baumgarten, ele escreveu A Estética, que é um livro sobre estética, só que é especificamente sobre estética poética, mas a gente crê também ser relevante para o nosso tema, no qual ele trata a arte como passiva de um estudo científico, baseado na análise de objetos sensíveis, que são seus constituintes. Como, por exemplo, acontece no filme, a introdução de um sax em certa parte da trilha sonora, ou o uso de delay também, que acontece bastante. Logo depois dessa parte de estética, a gente também vai estar usando o Berkmans. O Berkmans, ele vai ajudar a gente a entender e fazer um pouco dessa análise da trilha musical em conjunção com a narrativa. Ele trabalha um pouco a questão dos aspectos psicológicos da trilha sonora. Eu creio que vai ser de ajuda para conseguir associar a parte do áudio com o visual. A gente também tem o Schaeffer. O Schaeffer, ele ajuda essa questão de passar uma mensagem para o público e criar realidades com um conceito de paisagem sonora, que a gente também acredita também ser muito utilizado no filme. E vai ser um dos objetos sensíveis tratados pelo trabalho que pode ser de grande auxílio, né? Aí a gente conseguir alcançar o nosso objetivo final. A gente vai utilizar o Xion também de duas formas. Primeira forma, a gente vai utilizar ele como uma metodologia de interdisciplinaridade das artes, porque o Xion ele pega muitas questões de visual e ele traz para o som. A gente vai tentar também fazer isso bastante. Para isso a gente vai usar o Xion. E também a gente vai usar os dois conceitos que ele criou, que são os conceitos de síncrese e o conceito de valor acrescentado também. Fora eles, todos eles, no caso, serão inclusos nessa metodologia que vai ser a base, que é a metodologia do Baldry. O Baldry, ele desenvolve um conceito de dispositivo, e esse dispositivo se subdivide em 3 pontos, onde o primeiro é referente à estética e tecnologia que foram escolhidas para sua produção. O segundo é sobre as representações da obra, sobre relações interpessoais e como elas são inseridas na sua narrativa. E, por fim, o terceiro ponto, que promove uma análise de contexto externo envolvendo aspectos políticos e efetuando também uma análise mercadológica sobre a produção e entendendo seu papel dentro da indústria cultural. Sou o Wilson, boa tarde, banca. Quero falar um pouco sobre a metodologia da nossa pesquisa. Ela que já recebe algumas qualificações por padrão, como um trabalho de graduação da FATEC. Então, ela é uma pesquisa aplicada, qualitativa, exploratória e, como definido com o grupo e o orientador, uma pesquisa estudo de caso. Quanto às técnicas de pesquisa, a gente vai trabalhar principalmente com 2 tipos, que é a documentação indireta, dados em loco, através de análise de outras obras de época, artigos, livros e teses, e documentação direta e intensiva, observação sistemática, através da análise da obra em si, né, da sua produção,
e a relação de imagem e som, usando o Xeon. E a gente leva em consideração também os créditos do filme, que tem algumas informações importantes, como estúdios envolvidos e o pessoal da produção da trilha sonora. Quanto à estrutura da metodologia, como foi dito no referencial teórico, a raiz da metodologia é a definição e organização de dispositivo de acordo com Baldry. São aqueles 3 pontos. É importante a gente já salientar que o segundo ponto, relações interpessoais, que são as formas como as relações entre as pessoas que participam da narrativa criam emoções e memórias. De acordo com os objetivos e a problematização da nossa pesquisa, os principais focos serão no primeiro ponto, do dispositivo, estética e tecnologia, e o terceiro ponto, contexto externo. Passando mais claramente para a estrutura, iremos analisar as tecnologias presentes na época do desenvolvimento da obra e assim saber possíveis processos de produção. Esses processos de criação, de produção, podem ser considerados como objetos sensíveis dentro da teoria baumgarteniana. Assim a gente consegue fazer uma ponte com o primeiro ponto do dispositivo, que é a estética. E assim estudar a trilha sonora a partir do contexto musical, mas já levando em conta o contexto externo. Aí a gente vai usar os conceitos de paisagem sonora, de síncrese e valor acrescido. Compreendendo os resultados desses passos, a gente vai ter os objetos sensíveis presentes na obra, construtores da sua estética, primeiro ponto, e a análise à luz dos contextos externos, terceiro ponto. E a partir daí é possível já compreender a relação com a sua época, como influenciador e como influenciado. E é importante também salientar a relação do seu contexto interno, ou seja, da contexto de produção da própria obra, da sua equipe, os estudos envolvidos. E, por fim, um comparativo da estética, primeiro ponto, com os movimentos que aconteciam na música na época e compreender assim as escolhas que foram feitas em detrimento de outras que eram possíveis e chegando, afinal, às propostas estéticas da obra. Aqui temos nosso cronograma interno. E o cronograma geral de entrega do trabalho. Para finalizar, aqui nós temos nossas referências. Gostaríamos de agradecer à banca e aos seus membros. Também gostaríamos de agradecer ao nosso orientador, professor mestre Fabrício de Sarno. E também gostaríamos de agradecer ao Centro Paula Souza por possibilitar a efetuação dessa pesquisa. Muito obrigado.